Enquanto os Estados Unidos impõem barreiras sanitárias e tarifárias contra a carne brasileira, a JBS acaba de anunciar investimento de 150 milhões de dólares em hub multiproteínas no Oriente Médio. E tem mais. A fiscalização paranaense apreendeu 38 mil unidades de chope de vinho, avaliadas em 219,7 mil reais. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like. Hoje eu vou te mostrar como o agro brasileiro está respondendo ao protecionismo americano. A primeira notícia é estratégica e mostra a visão de longo prazo da JBS. A empresa anuncia a adoção de uma nova plataforma multiproteínas em Omã, no Oriente Médio. O investimento total é de 150 milhões de dólares. E não é só carne bovina. É produção de carne bovina, aves e cordeiro. É hub completo de proteínas animais em região estratégica. Esse hub vai fornecer proteínas à população de 90% em uma região de 2 bilhões de consumidores potenciais. Vou traduzir isso. A JBS está se posicionando para atender mercado gigantesco que está geograficamente próximo de Omã. Oriente Médio, Norte da África, Ásia Central. São mercados em crescimento com demanda crescente por proteína animal de qualidade. A parceria foi fechada com a Oman Food Capital, que mantém 25% dos ativos. A OFC é o braço de investimentos em alimentos e agronegócio da Oman Investment Authority. Isso significa que o governo de Omã está entrando como sócio nessa operação. Quando o governo soberano entra como parceiro, é sinal de compromisso de longo prazo e estabilidade institucional. A iniciativa reflete a estratégia da JBS de diversificação geográfica e de portfólio. Ampliar presença em mercados consumidores estratégicos. Vou te explicar por que isso é resposta direta ao protecionismo americano. Quando os Estados Unidos criam barreiras para a carne brasileira, a JBS não fica parada esperando. Ela vai para onde o mercado está aberto e receptivo. O hub será voltado para as marcas Matria Food Capital, Seara Global e Rigamont Neveu. São marcas da JBS com alcance internacional. A Oman Food Manufacturing será responsável pelo fornecimento integrado de aves na região. E as operações estarão localizadas em Caluf e outras partes de Omã, com exportação para a Arábia Saudita, Al Buhairan e Thumrait. As empresas estarão instaladas em Distrito Industrial Satélite. O tempo de concessão varia de 15 a 30 anos. Isso é planejamento de longo prazo. Não é operação especulativa. É investimento estrutural em região que a JBS identifica como estratégica para os próximos 30 anos. E o objetivo declarado é criar emprego local e desenvolvimento econômico local. Agora, vem os números de expectativa de produção. Com os investimentos, a operação deve alcançar capacidade industrial significativa. Em 3 a 6 meses, começam a produção de carne bovina e ovina. Em 12 meses, entra a produção de aves. O projeto vai criar mais de 3 mil empregos diretos nos próximos anos em Omã. E no longo prazo, terá plantel de aproximadamente 1.600 bovinos, 5 mil cordeiros e 400 mil aves. Vou te mostrar a dimensão estratégica disso. Com esse projeto, a JBS passa a contar com operações em 25 países. A empresa já tem presença em mais de 190 países para comercialização de produtos. Mas operações industriais, escritórios e vendas estarão em 25 países. Isso é diversificação geográfica de verdade. Não depende de um ou dois mercados. A JBS movimenta 128 bilhões de reais em vendas anuais. Produz e comercializa em mais de 190 países. Processa alimentos em países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E agora adiciona Omã como base de produção multiproteínas. A estratégia é clara: estar presente nas regiões de maior crescimento de demanda por proteína animal. Agora eu vou conectar isso com o cenário geopolítico. Os Estados Unidos vêm usando questões sanitárias como barreira comercial contra a carne brasileira. A Europa impõe salvaguardas no acordo Mercosul-União Europeia. A China criou cotas de importação. E a JBS responde instalando capacidade produtiva local nos mercados de destino. É movimento de xadrez estratégico. Quando a JBS produz carne em Omã, ela não precisa exportar do Brasil para o Oriente Médio. Ela produz localmente com custo competitivo e atende o mercado regional sem enfrentar barreiras de importação. É estratégia de contornar protecionismo. E ao mesmo tempo gera emprego local, desenvolvimento econômico e parceria com o governo soberano. A região do Oriente Médio tem população em ascensão e demanda crescente por proteínas locais e integradas. O consumo per capita de carne está subindo. O poder aquisitivo está aumentando.
e a preferência por carne de qualidade com certificação está crescendo. A JBS está se posicionando para capturar essa demanda nos próximos 30 anos. Agora vem a segunda notícia. E essa mostra o lado duro da fiscalização tributária no Brasil. A Receita Estadual do Paraná apreendeu 38 mil unidades de chope de vinho, avaliadas em R$ 219,7 mil. A operação foi realizada neste sábado, no posto fiscal de Jataizinho, no sudoeste do Paraná, no quilômetro 120 da BR-280. A ação foi coordenada pela Receita Estadual e pela Coordenadoria de Controle de Mercadorias em Trânsito de Curitiba. A mercadoria estava sendo transportada em furgão-baú vindo de Santa Catarina com destino a Belo Horizonte. E na verificação das notas fiscais da carga e dos documentos, foi constatado que o destinatário de bebida estava com pendência tributária e com inscrição estadual suspensa. Vou traduzir o que isso significa. O comprador da mercadoria estava irregular perante o fisco estadual. A inscrição estadual dele estava suspensa por dívida de ICMS. E mesmo assim, ele estava recebendo carga de outro estado. Isso configura irregularidade fiscal. E a consequência imediata foi a apreensão da mercadoria. Foi aplicado o termo de apreensão e depósito. A dívida com a obrigação de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços foi cobrada. E a ocorrência foi registrada na Delegacia da Receita Estadual em Londrina. O valor total da apreensão foi de R$ 219.700. Não é valor pequeno, são 38 mil unidades de chope de vinho que ficaram retidas. Essa notícia mostra a intensidade da fiscalização tributária no Brasil. A Receita Estadual cruza dados em tempo real. Quando o caminhão passa pelo posto fiscal, o sistema já identifica se o destinatário está regular ou irregular. E se está irregular, a carga é apreendida na hora. Não tem conversa. Não tem negociação. A mercadoria fica retida até regularização da situação fiscal. Para o empresário que estava transportando a carga, o prejuízo é duplo. Primeiro, a mercadoria ficou apreendida e não chegou ao destino. Segundo, ele vai ter que pagar a dívida tributária do destinatário ou provar que não tinha conhecimento da irregularidade para tentar reaver a mercadoria. E enquanto isso, o produto fica parado gerando custo de armazenagem. Agora eu vou conectar as duas notícias. A JBS investe 150 milhões de dólares em hub multiproteínas no Oriente Médio para fugir de barreiras comerciais e atender mercado de 2 bilhões de consumidores. E no Brasil, um empresário perde R$ 219,7 mil em mercadoria apreendida por irregularidade fiscal do destinatário. São duas faces do agronegócio brasileiro. De um lado, gigante global que se movimenta estrategicamente para diversificar mercados e reduzir dependência de países protecionistas. De outro, pequeno e médio empresário que enfrenta fiscalização tributária pesada e pode perder carga inteira por irregularidade de terceiro. O Brasil é país de contrastes extremos no ambiente de negócios. A estratégia da JBS no Oriente Médio é resposta ao que vimos acontecer nos últimos meses. Tarifas americanas, salvaguardas europeias, cotas chinesas. O agronegócio brasileiro está sendo pressionado por barreiras comerciais em todos os grandes mercados. E a resposta da JBS é produzir localmente nos mercados de destino. É globalização da produção, não apenas da comercialização. Essa é a tendência para os próximos anos. Empresas brasileiras do agronegócio instalando capacidade produtiva fora do Brasil para contornar barreiras de importação. A JBS já faz isso nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa. Agora adiciona o Oriente Médio. E outras empresas brasileiras vão seguir esse caminho. BRF, Marfrig, Minerva. Todas vão precisar diversificar geografia de produção. Para o produtor brasileiro que vende boi gordo ou frango para essas empresas, isso tem impacto. Se a JBS aumenta a produção no exterior, ela pode reduzir abate no Brasil. Não é cenário certo, mas é risco que existe. Por isso o produtor precisa diversificar mercados e não depender de um ou dois compradores apenas. Cooperativismo é uma saída, como mostramos no vídeo de ontem. A apreensão de R$ 219,7 mil em chope de vinho mostra outro problema estrutural do Brasil: a complexidade tributária e a fiscalização rigorosa. O ICMS é imposto estadual. Cada estado tem regras próprias. E o contribuinte precisa estar regular em todos os estados onde opera. Se não estiver, pode ter mercadoria apreendida em qualquer posto fiscal. Essa complexidade afeta pequenos e médios empresários que não têm estrutura jurídica e contábil grande para garantir conformidade tributária total. E o risco de apreensão é real. São 38 mil unidades de produto que ficaram retidas.
Se for bebida perecível ou com prazo de validade curto, o prejuízo pode ser ainda maior. Produto vencido é perda total. Eu quero saber de você. Você acha que a estratégia da JBS de produzir no Oriente Médio é acertada? Você conhece algum caso de apreensão fiscal que gerou prejuízo grande para o empresário? E você acredita que o Brasil deveria simplificar a tributação para facilitar a vida do empresário? Deixa nos comentários sua opinião e sua região. O que fica claro é que o agronegócio brasileiro opera em dois mundos. O mundo das grandes empresas globais que investem 150 milhões de dólares em hubs multiproteínas no Oriente Médio. E o mundo dos pequenos e médios empresários que podem perder 219,7 mil reais em carga apreendida por irregularidade fiscal. São realidades completamente diferentes dentro do mesmo país. A JBS está dando resposta ao protecionismo americano e europeu. Não fica esperando acordo que nunca sai. Vai para onde o mercado está aberto. Investe em produção local. Gera emprego. Faz parceria com o governo soberano. E garante acesso a mercado de 2 bilhões de consumidores sem depender de importação. É estratégia de sobrevivência e crescimento ao mesmo tempo. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores e empresários. A JBS investe 150 milhões de dólares no Oriente Médio para contornar barreiras comerciais. E no Brasil, a fiscalização apreende 219,7 mil reais em mercadoria por irregularidade fiscal. São dois Brases dentro do agronegócio. Até a próxima análise.